Trouxeram a Bíblia? Pode ser assim, pode ser assim. Quero que encontrem, por favor, o Evangelho de João, escrito por João, capítulo 8. É o verso número 32. Saudação carinhosa a todos os que nos acompanham pela internet. Nós estamos aqui adorando e louvando o nosso Deus. Tanto você que nos acompanha aí, quanto você que está aqui. Vocês têm ouvido muito eu falar aqui adoração e louvor. E eu pretendo repetir isso muitas e muitas e muitas vezes. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, devemos fazê-lo com duas motivações: adorá-lo e louvá-lo. E este ano, excepcionalmente, eu estou pregando as expressões de Jesus. Não vou hoje repetir algumas delas, porque o tempo está um pouco escasso e nós temos um programa lindo para esse culto aqui. Daqui a pouquinho nós teremos a dedicação da Nina. O Sr. Zorzinho e família, vocês são muito bem-vindos. Espero que o seu coração aguente, viu, Zorzinho? Vai aguentar, né? Vamos ler a Bíblia? Antes de lê-la, incline a sua cabeça, querido Deus, nosso Pai. Como é bom poder em liberdade e tranquilidade abrir a Tua palavra. Permita que o Espírito do Senhor, o Deus Espírito Santo, nos fale ao coração através da palavra. E que o Senhor Jesus, a palavra viva, pessoa, palavra, Ele seja mais uma vez honrado e glorificado aqui. Abençoa o teu povo que está reunido aqui na nave da igreja do NASP São Paulo. E uma outra grande igreja que nos acompanha pela internet. Cada um de nós, a cada um de nós, a tua bênção, Senhor. Em Jesus oramos, amém. A palavra diz assim, expressão do próprio Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Isto quer dizer o seguinte: sem a verdade, nós somos prisioneiros. Mas a verdade tem o poder de libertar. Não estamos falando aqui de cadeias e prisões terrenas. A palavra está falando aqui de liberdade no aspecto cósmico, espiritual. Quem conhece e vive a palavra tem a liberdade, segundo a expressão do Senhor Jesus. Existem muitas organizações no mundo, e uma delas, dos Estados Unidos, se chama CIA. Provavelmente todos vocês já escutaram falar da CIA, de investigação, de pesquisa, de busca de verdade. No prédio de entrada, no hall do prédio de entrada, está essa frase da Bíblia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que a verdade nos liberta? A verdade nos liberta de falsos conceitos. A verdade nos liberta do erro. A verdade nos liberta do pecado. Quantos erros, quantas falsas teorias têm sido ensinados, erros e falsas teorias têm sido ensinados no mundo, durante todas as eras. E talvez o maior de todos os erros seja esconder a verdade, a palavra. Porque a palavra por si só, ela tem o poder de libertar. E eu estou me lembrando que há 500 anos, isso é história, que há 500 anos, um monge, um homem, um estudioso, chamado Martinho Lutero, e daqui a 3 dias, completar-se-ão os 500 anos exatos, ele afixou nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses
contra os erros, contra as mentiras. Existe uma confusão, uma intriga, porque alguns dizem que ele não afixou as 95 teses na porta do castelo, que ele apenas as entregou aos grandes da igreja, aos comandantes da igreja daquele tempo. Se ele colocou afixado na porta do castelo ou se só entregou, não faz diferença nenhuma para mim. E eu estive lá recentemente, tem alguns poucos anos, e eu fotografei a igreja do castelo de Wittenberg. E eu imaginei um papel enorme, escrito à mão, ali naquela porta. Mesmo que ele não tenha sido colocado, não faz diferença. Ele foi entregue, ele foi passado. O que aquele monge tinha em mente? Ele tinha em mente permitir que a verdade fosse soberana. Tanto que ele traduziu a Bíblia para a sua própria língua. Eu tenho entendido nestes anos todos, há mais de 45 anos, pregando a palavra de Deus, que onde a palavra de Deus entra, as pessoas mudam. As pessoas mudam na maneira de pensar, as pessoas mudam na maneira de vestir, as pessoas mudam os seus conceitos. E vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com teologia da prosperidade, ok? As pessoas mudam até financeiramente, melhoram de vida. E por que melhoram de vida? Porque a Bíblia também ensina a usar o dinheiro corretamente. Se naquele tempo de Martinho Lutero vendiam o perdão e a salvação, não é muito diferente hoje, 500 anos depois, porque algumas igrejas estão vendendo as bênçãos de Deus. E por que estão fazendo isso? Porque você e eu, que conhecemos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós não fazemos nada. Não me entenda mal, e eu estou sendo enfático, mas é com todo carinho, nós não estamos fazendo nada. Não existe nenhum movimento para levantar a Bíblia, a palavra de Deus, tal qual ela é. Não existe. O que é que você tem feito pela palavra de Deus? O que é que eu tenho feito? O mundo vive cheio de movimentos. E eu lamento muito porque alguns movimentos errôneos, eles ganham proporções enormes. Mas os grandes movimentos em favor da verdade não ganham proporções. Inclusive, você pode acompanhar pelas redes de grande publicação, quando alguém é a favor da verdade, ele é escarnecido. Mas se ele fala uma coisa que é contra, que é a favor de alguns pensamentos modernos, embora contrários a Deus, esses recebem aplausos. Estou mentindo ou estou dizendo a verdade? Levante a Bíblia, levante a verdade, ou vamos esperar mais 500 anos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Algumas igrejas não ensinam a verdade, sabem por quê? Porque é vantagem para os mentirosos não ensinar a verdade. É muito mais fácil de enganar o povo que não conhece a verdade. Agora, quem conhece a verdade não é fácil de ser enganado. O Senhor Jesus, Ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Eu quero abrir aqui duas linhas de raciocínio, ou duas estradas, duas direções. Falar da verdade escrita, que é a Bíblia, e falar da verdade pessoa, que é o Senhor Jesus. A verdade escrita, ela liberta do erro, mas ela não tem o poder de libertar do pecado. Ok? Porque o único que tem o poder de libertar do pecado é o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu, não foi a palavra escrita que morreu. A palavra escrita me liberta de seguir pelo caminho errado, mas a palavra tornada pessoa, o Senhor Jesus, me liberta do pecado.
me perdoa, me salva. O Senhor Jesus mesmo falou: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Então vou dizer assim: a verdade escrita liberta do erro, e a verdade pessoa liberta do pecado. Amém? Eu queria abordar 3 coisinhas bem simples, que a verdade pessoa falou. Só 3. E essas 3 coisinhas que a verdade pessoa falou, elas estão escritas na verdade escrita, que é a palavra. E a primeira coisa que eu quero destacar é a expressão que Jesus disse com relação ao reino. Porque nós estamos aqui, não é porque nós queremos ser grandes nesse mundo aqui. Vocês não precisam ser grandes músicos e grandes musicistas para irem para a eternidade. Mas para irem para a eternidade precisam ser cristãos de verdade. Vocês poderão ser grandes músicos, mas se não forem cristãos, serão grandes só nesse mundo aqui. Eu posso ser um grande pregador, com técnica, com tudo que é possível hoje, mas se eu não for um bom cristão, eu não irei para a eternidade. Reino. O que é que o Senhor Jesus falou do reino? Ele falou: o reino é para pessoas simples. Ele disse assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo nenhum herdareis o reino do céu. Isso foi numa controvérsia. Está em Mateus 18, verso 3. Nós temos que nos tornar como crianças para irmos para o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero enfatizar para vocês. Primeiro ponto. Depois eu quero enfatizar para vocês um segundo ponto, que é a liberdade que nós temos em Jesus. Você é livre em Jesus. E por último eu quero falar com vocês sobre a importância de ser batizado. Poucas pessoas têm ensinado essas coisas aqui, mas não faz mal, hoje nós estamos ensinando. E eu quero ensinar como é que é uma criança. Dizem que todos nós temos um pouco de criança, a despeito da idade, é verdade ou não é? Mas nós temos um pouco, nós não somos crianças por inteiro. Mas eu tenho e vou trazer aqui à frente uma criança que é criança por inteiro. Vocês poderiam trazer a Nina aqui? Façam essa gentileza. Nós fomos enriquecidos esses dias, com várias crianças nascendo, já mencionamos hoje aqui, mas há uns poucos dias mais, a Aline e o Davidson foram enriquecidos com a Nina. Venham aqui, bem pertinho. Vai tocar algum instrumento, não vai ter jeito não. Sou eu. E você está sorrindo para mim? Eu acho que é por causa do acolchoado que eu tenho aqui, que as crianças me adoram, né? Ô professor Zorzinho, vem aqui, traga a sua namorada aqui. Vivian, vem aqui. Quem mais da família quer vir aqui? Podem vir aqui, os avós. Se tiver mais tios, mais alguém quiser subir aqui, esse é o momento. Coração também, Zorzinho? Eu ouvi dizer que você já se emocionou muito, mas hoje também pode, tá? Vou pedir que os pastores me ajudem aqui, venham aqui. O Senhor Jesus falou assim: se não vos tornardes como uma criança, de maneira nenhuma. E por que tem que ser como uma criança? Vou dizer para vocês o seguinte: a criança chora, mas daí a pouco ela está sorrindo. A criança pode brincar e brigar por causa de um brinquedo, mas daí a pouco está compartilhando o mesmo brinquedo. Ela é diferente de nós, os adultos. A criança, eu vou dizer assim, com dor no coração, porque nós vamos vivendo e nós vamos aprendendo certas maldades, certas coisas que não combinam com o reino de Deus. Nós deveríamos ser tão dependentes de Deus como uma criança é dependente da mãe, do pai, da família.
E deveríamos entender como a criança entende que quando nós choramos, os pais correm. E nós deveríamos entender que quando nós choramos, Deus corre. Nós vamos poder carregá-la depois de colocar o pezinho dela num certificado? Está fácil, Aline? Então vamos fazer isso agora. E eu quero que você preste atenção em cada coisa que acontecer aqui. Porque são representações de coisas que Deus faz conosco. Com aqueles que se tornam crianças e que vão herdar o reino de Deus. Nós vamos ajoelhar aqui. Senhor, a Nina veio alegrar, abençoar a família. Davidson e Aline estão felizes. Os avós estão felizes, tios, familiares. Nós estamos felizes. Senhor, no céu, há muita alegria quando uma nova criança nasce no reino. Obrigado por essa alegria, por essa bênção. Sobre a pequena Nina nós invocamos todas as graças necessárias para esta vida e para a eternidade. Abençoa os seus pais e familiares, para que
a contornem com todo conforto, alegria e bênçãos. Que ela seja uma inspiração e uma glória. Nós a dedicamos a Ti nesta hora. E fazemos isso agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Espera um pouquinho, porque tem um presente da orquestra para ela. Falou em presente, ela vibrou. Aline e Davidson, vocês têm aí em mãos, além dos presentes, uma Bíblia, um certificado. E esse certificado é o primeiro documento religioso dela. Essa dedicação aqui também está escrita no livro do céu. Vocês podem fazer o que quiserem dessa vida aqui, mas vocês não podem se esquecer de uma coisa. O maior legado de vocês não é a música, não são as conquistas. O maior legado de vocês é a Nina. Então tragam ela para a escolinha. Contem as histórias de Jesus em casa. Quando ela tiver idade, tragam-na aqui para ela ser batizada. Deus abençoe. Deus abençoe. Vão com calma, bem devagar. Se não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Dá para você entender por que nós fazemos uma festa aqui quando dedicamos uma criança ou não? Nós queremos ensinar você que não é apenas importante ser criança, que não apenas é importante valorizar as crianças, mas é importante compreender que para o reino, para entrarmos no reino, nós temos que ser como crianças. O segundo ponto que eu mencionei, que abordaria, é aquilo que Jesus falou sobre liberdade. Ele falou assim, João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nossos pais pecaram, porque os pais legam para os seus filhos aquilo que está neles próprios. Quando nossos pais pecaram, eles nos legaram algo que não é bom. Algo muito ruim, mais do que ruim, algo muito triste. Porque com o pecado dos nossos pais, todos nós nascemos sob a condição pecaminosa. Nós não nascemos cometendo pecados, percebam. Porque pecado não significa simplesmente ato. Pecado significa condição. Nós nascemos sob a condição do pecado. Por isso nós precisamos de um libertador. E o Senhor Jesus afirma com todas as letras, o único libertador é o Filho, Ele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio aqui com uma missão, a missão de nos libertar, de quebrar as cadeias que nos amarravam ao pecado, porque nós já estamos em Cristo, amém? E a palavra diz que, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E Paulo diz, desde agora, desde já, não existe mais condenação para quem está em Cristo, porque nós fomos libertos, as cadeias se quebraram, porque o Senhor Jesus nos libertou. Diga glória a Deus, diga louvado seja o Senhor. Essa é a verdade.
e conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta você, quem me liberta, não é a igreja, não são as teorias. Quem liberta você é o Senhor Jesus. Agora, irmãos, alguns de nós, não todos, mas alguns de nós ainda vivemos como escravos. Por exemplo, eu não vou falar de política, porque aqui, neste lugar, não é para falar de política, nem de futebol, nem dessas coisas. Mas quando eu me envolvo com certas coisas da política, e eu estou dizendo que eu sou um escravo. Você não deveria se envolver com certas coisas, com certos partidos, porque você não é mais escravo. Isso daí é para quem está na escravidão. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Escravidão. Quando eu me envolvo, quando nós nos envolvemos com certas coisas desse mundo aqui, nós estamos dizendo, eu ainda sou um escravo. Você não deveria se envolver com certas coisas desse mundo aqui, porque você não é mais escravo, você foi liberto. Você é livre. Você não precisa mais pertencer a isso ou aquilo. Você é livre em Jesus. Você pode escolher ser de Deus, ser de Cristo, ser do reino. Porque se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não estou inventando nada disso que estou falando. Eu estou falando o que está na palavra. E a palavra me diz isto. Eu sou livre em Jesus. Agora, para que eu sou livre? Eu sou livre para escolher amar. Amar as pessoas, amá-las indistintamente, incondicionalmente, apesar delas mesmas. É meio complicado amar certas pessoas, é verdade ou não é? Porque nós gostamos de amar quem nos ama, quem fala bem de nós. Nós não gostamos de amar quem fala mal de nós, quem não nos ama, mas nós devemos amar indistintamente. Esse é o reino de Deus. O Senhor Jesus nos libertou para que nós pudéssemos de novo ter o poder da escolha, porque nós nascemos em pecado sem o poder de escolha. E o Senhor Jesus tornou você livre. Só quem é livre pode escolher. Você pode. Escolha Jesus. Escolha amar. Escolha amar as pessoas. Escolha amar a Deus e viver o reino de Deus. Diga amém. E o último dos 3 pontos que eu prometi para vocês, que eu compartilharia, ele trata sobre o batismo. O Senhor Jesus disse assim, Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado. Veja que o assunto da salvação, ele é para quem crer e para quem for batizado. Será que existe alguma chave, algum enigma escondido atrás desse pequenino verso? Claro que existe. Eu poderia juntá-lo com o que está escrito em João capítulo 1, onde a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus porque receberam Jesus. E Jesus falou assim, creu, foi batizado, está salvo. Tem umas coisas que eu não consigo explicar para você, que estão na Bíblia. E não me pergunte também porque não tem explicação. Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Ponto. O que é que eu tenho que discutir mais? Não tenho que discutir. Não tem outra explicação. Não tem uma vírgula depois disso daí. É um ponto. E para ser redundante, é um ponto final. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, amados, por que nós cremos e somos batizados? Porque a palavra nos ensina sobre Jesus.
E nós aprendemos a amar Jesus. E nós cremos nele e no plano da salvação. E aí nós queremos ser batizados para dizer de que lado que nós estamos. De que lado estamos? A verdade liberta. Mas se eu pegar a verdade, olha aqui, eu vou fazer isso com toda calma, porque a palavra de Deus, ela deve ser tratada com carinho, inclusive através dos nossos atos. Se eu pegar a palavra, esconder a palavra, e deixá-la ali, ela não tem poder nenhum. Não é só escondida que ela não tem poder nenhum. Até mesmo se eu deixá-la aberta no Salmo 91, na sala principal da minha casa, ela também não tem poder nenhum. Sabe quando que a palavra tem poder? Quando ela começa a ser entronizada no trono do meu coração, na minha mente. Escondi a tua palavra no meu coração para não. Quando ela entra, ela limpa, ela liberta, ela ensina. E Jesus falou assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, elas falam de Jesus. Eu vou sair aqui do altar por um instante, só por um instante, e eu quero afirmar a você com todas as letras: o Deus da palavra é fiel. O Deus da palavra é fiel. Ele cumpre o que prometeu. Se Ele disse que quem está em Jesus tem liberdade, é porque tem liberdade. Se Ele diz que quem examina a palavra encontra o Senhor Jesus, é porque encontra. Cante um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou terminar o sermão de um outro lugar. Tem que se tornar como criança para entrar no reino. Tem que aceitar Jesus, porque Ele é o libertador. E tem que ser batizado. Está claro? É um instante. Vamos continuar o nosso louvor. Tu és fiel, Senhor. Falha
tem que ser liberto ou liberta pelo Senhor Jesus, tem que passar pelas águas. Nós temos aqui o Rogério, a Camila e a Nicole. O pai, a mãe e a filha, uma família. Estão estudando a Bíblia, procurando a verdade. E há poucos meses nós conversamos, e quando o Rogério me disse que estudando a Bíblia, eles conheceram a verdade. A Camila, nós vamos fazer um batismo de reconsagração. Rogério e Nicole é batismo de verdade. Não que a reconsagração não seja, é que a Camila já esteve muito firme aqui conosco. Eu queria dizer para vocês que são uma família bonita, querida, Rogério, Camila, Nicole. Vocês estão dando o passo mais importante da vida de vocês no que tange a salvação. É com muita alegria do coração que, ao terminar esse sermão, o pastor Henrique, o pastor Robson e eu vamos batizar vocês. E nós estamos seguindo a ordem de Jesus. Fazemos isso como ministros do Evangelho e com muita alegria no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se não fosse importantíssimo, ele não teria falado. Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos, dos seus netos. Vocês sabem que eu já tenho vários netos. A Laurinha nasceu agora esses dias, dia 18. Depois, em janeiro, nasce a Sofia, completam 6. 2 deles estão aqui hoje. A Olivia, que está ali com a Bequinha, e o Christopher. Vou dizer para vocês uma coisa. Não existe nada mais feliz nesse mundo aqui do que você ter a sua família aos pés do Senhor Jesus. Não tem nada mais gostoso do que isso. Você pode viajar, pode comprar, pode gastar, pode fazer isso, aquilo e etc e tal. Mas a realização interna, interior, no coração, na mente, de você ter a sua família aos pés do Senhor Jesus, não tem preço. Porque é a convicção, é a certeza de que estando juntos aos pés do Senhor Jesus, nós iremos juntos também para a eternidade. Tem muitos jovens aqui, meninos e meninas, ó.
Construam a família de vocês com esse conceito na cabeça. Músicos, vocês, nós. Em breve Jesus voltará. Nós iremos com Ele para o lar. Amados, não vamos ficar mais 500 anos aqui nesse mundo de jeito nenhum. Muito em breve o Senhor se manifestará e nós iremos junto, amém? Pai do céu, olha para a nossa igreja aqui reunida e também na internet. Ajuda-nos a levantar a palavra, a Tua palavra. Torna-nos como crianças. Ensina-nos a respeito da liberdade que há em Jesus. E obrigado pelo batismo. Nós queremos em breve estar na eternidade. Oramos agradecidos em Cristo. Amém.